Hora de esporte, Abner Luiz chegando aqui para comentar. Porque, chegando olha, voando, Priscila. Semana, falando nisso, está movimentada para Remo e Paysandu, né? As duas divisões do futebol paraense na realidade, né? A Série D, que a gente está super bem, esperando terminar essa primeira fase para iniciar o período de mata-mata, e a Série C do Campeonato Brasileiro, onde o Paysandu deu um passo essa semana bem interessante após a vitória do Repá e vive-se a expectativa de um jogo dentro de casa para conseguir a vitória e colar de vez no G8, e o Clube do Remo, que vai bastante desfalcado para um jogo contra o Náutico dentro dos aflitos, o Náutico que já informou que conseguiu eliminar e vai ter público, ou seja, vai ter calor para cima do Leão lá no Nordeste brasileiro. Vamos começar pelo Paysandu, que continua nessa luta pela vaga no G8 da Série C. É a zona de clubes que avançam para a segunda fase da competição. Domingo na Curuzu, o Papão tem pela frente o CSA de Alagoas. E depois de vencer o Repá, os bicolores querem mesmo é manter a moral lá no alto. Uma semana de extrema leveza. Assim, podemos definir os últimos dias de trabalho na Curuzu. Vitória em clássico tem disso. Uma vitória como essa nos dá mais confiança, né? Nos dá mais tranquilidade para trabalhar durante a semana. Traz uma harmonia gigante para dentro do nosso elenco, né? Vim de 2 vitórias dentro de uma competição muito difícil, vários times oscilando, mas a gente está numa crescente muito grande. Eu tenho certeza que daqui para o restante dos jogos que falta, a gente vai dar uma empinada no avião e vai pegar coisas boas daqui para frente. De fato, o Paysandu ostenta uma sequência importante de vitórias. Derrotou o líder Amazonas fora de casa e desbancou o maior rival no Repá de segunda-feira. Aos poucos, o time vai melhorando os números ofensivos e defensivos também. O Paysandu ainda tem a pior defesa da competição, com 20 gols sofridos em 13 jogos. Porém, no recorte das últimas 2 partidas, o time sofreu apenas 1 gol. No clássico, soube suportar a pressão do Remo quando foi preciso. A gente tem que exaltar todo o setor de dentro de campo do Paysandu, né, cara? Com a chegada do professor Hélio, a gente teve 70% já de evolução em todos os sentidos. Eu tenho certeza que daqui para os 6 jogos que restam, a gente vai ter uma melhora muito grande, um aproveitamento muito grande também, pelo trabalho, pelo dia a dia, exaltar o trabalho do professor Thomas e com o Hernandes. Eu tenho certeza que com o trabalho deles a gente vai evoluir muito. Tenho certeza que a gente vai conseguir o primeiro objetivo do clube, que é classificar no primeiro semestre. Para a próxima rodada, o Paysandu conta com a volta de Nenê Bonilha e Giovani no meio-campo. Eltinho na lateral esquerda e Wellington Carvalho na zaga. Todos estavam suspensos no Repá e ficam à disposição de Hélio dos Anjos. Domingo o time recebe o CSA na Curuzu. A equipe alagoana estava na Série B do ano passado e tem uma sequência de 3 jogos de invencibilidade este ano. É um adversário muito difícil, né? É um adversário que eu já até enfrentei, no qual os clubes eu passei anteriormente. Eu sei da grandeza do time deles, mas a gente tem uma comissão muito competente, tem um grupo muito forte. Eu tenho certeza que a gente vai se preparar da melhor maneira possível para a gente dar conta do recado e sair vitorioso dentro da nossa casa. Na última vez em que jogou aqui na Curuzu, o Paysandu perdeu para o Brusque e a torcida saiu chateada. Mas aos poucos, o trabalho da nova comissão técnica vai se consolidando. E as 2 últimas vitórias provam isso. Nesse reencontro aqui no Estádio Bicolor, o time deve ter um apoio maior das arquibancadas. A nossa torcida ela faz a diferença, velho. A gente viu agora no Clássico. O maior público foi da gente, fez a diferença, nos ajudou, nos incentivou. E a gente quer contar com eles no domingo às 19 horas para que a gente possa fazer um grande jogo e ir atrás do nosso resultado positivo para a gente buscar o nosso G8, que é o nosso principal objetivo no momento. Além de todo esse retorno para o time, para estar à disposição do Hélio dos Anjos, o Maílson e o Paranos, que foi o lateral e o volante que foram contratados, também vão ficar à disposição, foram inscritos, Priscila, e para quem está em casa nos acompanhando. Na realidade, o que o Hélio dos Anjos tem feito? Ele tem trabalhado muito esse lado psicológico, o lado da motivação, o lado da entrega e também o lado físico, no qual ele reclamou muito quando ele assumiu o time há 3 rodadas atrás. E é nessa pegada
de entusiasmo, de bons resultados e principalmente de um clássico, que o Hélio dos Anjos mais uma vez vai gastar as palavras aí para levar o time forte contra o CSA. Um CSA que também está ali brigando no meio da tabela, é treinado pelo Marcelo Cabo, que já enfrentou o Paysandu nessa temporada pelo Campeonato Paraense e também pela Copa Verde, não é um fator estranho, só que dessa vez não no Mangueirão, né, que o Marcelo Cabo vai enfrentar o Paysandu, e sim dentro da Curuzu. Só para finalizar o Paysandu, Priscila, dizer o seguinte: o Hélio trouxe ao time esse fôlego melhor no que diz respeito ao preparo físico, essa entrega, essa concentração. Ele não trouxe uma melhoria técnica, né? Porque aí vai depender muito do jogador e da qualidade do jogador. E essa qualidade que já foi tão questionada pelo próprio torcedor e por nós de algumas peças que o Paysandu tem em alguns setores. Porém, parece que agora está todo mundo correndo para o mesmo lado, com a mesma disposição. Tudo isso pelo fator simples: a figura de um treinador que sabia que ao chegar na Curuzu não ia bastar pegar colete e apito e comandar treinamento. Ia ter que organizar a casa e fazer todo mundo entender o tamanho da missão, o tamanho do Paysandu e como eles precisam respeitar e se entregar a cada jogo para trazer o resultado dessa torcida. Ele gerou ânimo na equipe, né? E isso está fazendo a diferença. Por bem ou por mal. Mas está gerando resultado. Exatamente. Mas o por bem ou por mal é o seguinte, Priscila, dizer: gente, tenho que cobrar de vocês, vocês precisam entregar, para que depois eu faça o carinho, mas primeiro bora dar o resultado. E aí o Hélio começou, mas ele tem um papo franco, e jogador de futebol gosta disso, do treinador que olha no olho e diz muito bem o que é que ele quer. Vamos seguir agora para o Remo. O Leão joga domingo fora de casa contra o Náutico. Mais uma oportunidade para o grupo azulino sair da temida zona de rebaixamento. O técnico Ricardo Catalá poderá até contar pela primeira vez com um atacante que foi apresentado ontem e também terá que administrar problemas no elenco. Em campo, Pablo Roberto continua treinando normalmente, se preparando para mais uma rodada da Série C do Brasileirão ao lado dos companheiros. Mas, ao que tudo indica, o meio-campista está perto de deixar o elenco azulino. De acordo com o ge.globo.pa, a negociação entre o Vila Nova, que tem os direitos do jogador, e o Casa Pia, time da primeira divisão de Portugal, está 90% concretizada. Enquanto a parada não é finalizada, o Leão ainda terá que lidar com o desfalque já na partida de domingo contra o Náutico. O atacante Muriqui, o volante Claudinei e o zagueiro Diego Ivo estão suspensos. E ainda tem a ausência do atacante Pedro Vitor pelo restante da temporada, depois de sofrer uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. Mas, nesse caso, o Remo já tem uma solução, ou melhor, um novo rosto. Renanzinho, atacante apresentado oficialmente ontem no Bainão. O que me levou a aceitar esse convite foi a grandeza do clube, né? O Remo é um time grande, um time que tem história no futebol. Então, fui muito feliz em aceitar esse convite e espero trabalhar forte e sair da zona de rebaixamento e alcançar nossos objetivos. Até o início de julho, Renanzinho estava disputando a Série D pelo Cascavel do Paraná. Está 2 semanas sem jogar, mas já está treinando com a equipe, está regularizado junto à CBF e pode estrear no domingo. Estou pronto, vinha trabalhando, vinha jogando, então agora é trabalhar no decorrer dessa semana e aproveitar a oportunidade lá no jogo contra o Náutico, se Deus quiser, sair com a vitória. Aos 22 anos, o Remo é o 5º time do garoto. A jornada não é muito longa, mas deu para ele conhecer o técnico do Leão, Ricardo Catalá, e um outro parceiro do clube, Lucas Marques. O professor Catalá foi primeiro treinador a me dar mais oportunidade em jogos como profissional. E o Lucas Marques, né, que fiz a pré-temporada com ele no Guarani, e agora nós estamos juntos aqui. Faltando apenas 6 rodadas para o fim da primeira fase da Série C, ele promete ajudar o Leão a sair da zona de rebaixamento. Para isso, o Renanzinho adianta, vai apostar na velocidade em campo. Sou um jogador de velocidade, né, que joga pelos lados, jogador agudo, que gosta do confronto de 1 para 1. E espero usar essas minhas características e poder ajudar o Remo na sequência do campeonato. Renanzinho, novidade, já chega precisando ter que jogar, porque segundo o técnico e a própria direção, o Remo tem carência em jogadores que jogam pelo lado do campo, com essa velocidade e tudo mais. Aí eu me pergunto o que faz o Ronald, né, que todo torcedor pede que entre, e o técnico, inclusive, no reparo, não vinha usando o jogador, foi lá e colocou, fica parecendo assim, Priscila. Vou colocar para vocês verem que não joga, só que o moleque vai lá e mostra futebol. Aí chega mais um jogador de lado, aí a gente
gente não sabe o que faz no Baianão o Jean Silva e mais um monte de jogadores com essa característica, inclusive da base também. Boa sorte, eu não sou contra o jogador que vem de fora, pelo contrário, se vem para ajudar, e é o que o Remo está precisando nesse momento. O Remo, que vai para esse jogo contra o Náutico, sem vários titulares, e aí o Catalá vai precisar colocar em campo aqueles jogadores que ele esqueceu de usar desde a chegada dele, ou seja, vai precisar transferir responsabilidades que esses jogadores corram por ele e pelo time nesse final de semana. E de ontem para hoje, nós apuramos, inclusive ontem, acompanhando as redes sociais, lá em Goiânia foi bastante comentado também, de que o Pablo Roberto não segue com a delegação para Recife, em virtude de que o Remo não vai pagar 2 milhões de reais, que é o valor que o futebol lá de Portugal ofereceu a quem tem a maioria dos direitos, que é o Vila Nova. O Vila Nova, então, vende esse jogador, o Remo tem direito a 20% desse negócio, está amarrado em contrato, ele fez só um gol pelo clube do Remo, foi tido aí como o grande jogador para a temporada, mas oscilou bastante nos últimos jogos, ficando inclusive no repá, inclusive ficando no banco de reservas. Não acredito que vá deixar aquela saudade, né, que geralmente jogadores deixam quando vão bem aqui em Belém. Não é um mau jogador, tem 23 anos, ainda tem muito o que dá para a própria carreira também. E as conversas internas de quem convive com o jogador, aquela postura, Priscila, de ainda não se comportar como um jogador profissional. Ainda não entendeu o recado do profissionalismo. Exatamente, mas não é uma questão extracampo, não. Às vezes é um pouquinho de desinteresse, é não dar um pouquinho mais, é não vibrar junto com o grupo, é não fazer um trabalho específico para poder estar sempre evoluindo. E não tinha a confiança do Catalá, até porque se tivesse, teria sido titular na partida contra o Paysandu. O momento que o clube está, que é ruim no campeonato, então a saída do Pablo Roberto, ainda tem torcedor que vai criticar, dizendo que o Remo perdeu um jogador, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que é um jogador que, na maioria dos jogos que fez nesse Campeonato Brasileiro da Série C, saiu do jogo vaiado pelo torcedor. Mas que no futebol da Europa, ele consiga entender o que é necessário para um jogador de futebol, porque qualidade ele mostrou que tem, Priscila. Seguimos agora com a Tuna, o assunto do momento, porque está na Série D do Brasileiro. Amanhã rola a última rodada da primeira fase da competição. A Tuna já está com vaga garantida na sequência do torneio, mas ainda pode beliscar a liderança do grupo A1. Jogando no Mangueirão, a Lusa vai enfrentar o Trem do Amapá. O adversário não traz boas recordações. Lá na primeira rodada, os amapaenses venceram a Tuna por 1-0. Gol único do jogo marcado pelo atacante Leandro Cearense em cobrança de pênalti. Agora a equipe paraense tem a oportunidade de ir à forra. Vai? Foi bom o texto, gostei do texto. Sei lá, o jogo rola amanhã, olha, todos os jogos vão ser no mesmo horário, porque está no regulamento e é a última rodada. O Trem é o lanterna da competição, merece respeito, é claro, realmente venceu a Tuna, mas eu acho que o grande destaque aí é a esperança da Tuna vencer, ficar com essa primeira colocação e, acima de tudo, a Águia Guerreira do Souza vai estrear no Mangueirão nesta Série D do Campeonato Brasileiro. E mais, o estádio vai ser parcialmente aberto, 1.000 ingressos serão colocados à venda e o lugar do torcedor da Tuna nesse sabadão, 17 horas, é no Mangueirão, torcendo pela Águia. Já em outro Águia, vamos falar aqui, né, que também já está com vaga garantida na segunda fase da Série D, joga fora de casa com o Princesa dos Solimões. Vai ser a segunda partida sob o comando do técnico Rafael Jacques. E ele falou sobre esse desafio longe de Marabá. Veja o trecho da entrevista do treinador. Independente do último resultado, nós temos o nosso objetivo, que é pontuar. Sabemos que será um jogo muito difícil, enfrentaremos o Princesa dentro da sua casa. Hoje, o Princesa briga por classificação e também tem o melhor ataque do grupo. Nós vamos com o que temos de melhor, nós vamos com o que estão à disposição, sim, e pensamos nesse jogo como se não estivéssemos classificados, sim, para fazermos um bom jogo.
A importância, Priscila, aí quem está em casa, para quem está classificado, que é o caso do Águia, nessa última rodada, é de não precisar fazer um resultado fora de casa, fora de Marabá. Então, daí veio agora o conforto, né, e que faça um bom jogo. Acho que esses 2 jogos, tanto da Tuna quanto do Águia, vai servir sim de preparação para chegar alto na próxima fase, no primeiro dos 3 mata-mata que leva até a Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, gente, agora a gente vai chamar algumas imagens, Priscila, do que rolou durante a semana. Chegamos na sexta-feira, né? Você perdeu aí os acontecimentos da semana, vale a pena lembrar. Começou na segunda-feira, claro que o torcedor do Remo não vai gostar dessa lembrança durante a semana. Vitória no Repá do Paysandu, gol de pênalti marcado pelo Mário Sérgio e marcado aí, né, como sempre, nos clássicos, né, sempre fazendo gol. Aí o Muriqui que perde mais um pênalti contra o Paysandu. Aí o Remo se reapresenta, o Curuá à disposição do técnico, deve entrar em campo contra o Náutico, recebe mais um jogador, né? No caso do Paysandu, 2 jogadores, dentre eles o Paranhos, volante, que está aí também na imagem. O Paysandu se reapresenta para esse jogo contra a equipe do CSA. Depois de muito tempo sem falar, o presidente do clube do Remo, Fábio Bentes, vem à presença da imprensa, presta uma coletiva, fala a respeito, inclusive, de ameaças que tem sofrido, o caso já está na polícia. Aí a visita da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ao Mangueirão listado aí, também foram ao Bainão e a Curuzu, porque pode servir de local de treinamento para as seleções, tanto brasileira quanto da Bolívia, ou uma outra que vier aqui ainda esse ano. Essa é a expectativa. Então, esses foram os fatos que aconteceram durante a semana, um pouquinho mais aí da visita. Então, teremos seleção brasileira e inclusive, foi aqui no Bom Dia Pará e aqui na TV Liberal e também no JL1 e 2 que você apresenta lá no 1, que nós demos a notícia em primeira mão, lá direto do Catar, entrevistando o presidente da CBF, e ele disse, Mangueirão ia abrir, né? Ele disse, olha, Mangueirão tá ok, está cadastrado, foi um pedido feito lá pelo Estado e a gente vai atender sim. E eu disse, essa temporada, ele disse, tem grande chance. Então as coisas estão acontecendo, Priscila. Tendo uma casa organizada, arrumada e segura, os eventos chegam, né? Exatamente. E o Mangueirão, ele vai precisar de alguns ajustes para um evento desse, né? Desse tamanho, mas são coisas bem mais fáceis de fazer do que o estádio que infelizmente nós tínhamos no passado, né? E agora? Vamos se mexer? Roda a vinheta. Olha, o quadro Te Mexe, que inclusive já foi estrelado pela nossa apresentadora também. Hoje eu estou faltando, dá um alô lá pro pessoal do CT, que essa semana já de novo faltei hoje. Calma que vai dar tudo certo, Priscila. Semana que vem eu volto. É que o corpo ainda não entendeu que é julho, mas daqui a pouco ele vai entender. Não, mas malhei 3 vezes essa semana, tá valendo. Ah, viu? Então tá bem. É o mínimo, é o mínimo. É o necessário, podemos dizer assim. Olha, vamos fazer o seguinte, você que mandou o vídeo durante a semana pra gente, que se mexeu no seu esporte preferido, tá na hora de se ver aqui na tela do Bom Dia Pará. Vamos lá. Te mexe! Te mexe, Marquinho! Alô, turma do Bom Dia Pará. Vem correr comigo em Garapé-Miri. Vem comigo. Todos juntos. Te mexe! Te mexe! Ei, pessoal, te mexe! Bom dia, Pará! Te mexe! Vem correr com a gente! Te mexe! Vem correr com a gente! Te mexe! Vem jogar com a gente! Como eu sempre O pessoal falo, da corrida está sempre predominando e da bike, né? E o pessoal do beach também não abandona. Agora começou a aparecer mais, Estou né? sentindo falta da canoagem, dos esportes de luta, mas vai ver que é uma questão... De quadra. De quadra. Vai ver que é a questão das férias de julho. Mas calma que daqui a pouco essa rapaziada vai mandar tudo isso pra gente. Priscila, obrigado. Bom final de semana para todo mundo. Essa semana eu vou pegar a falta. Olha, amanhã ainda dá para treinar, viu? Sábado é dia. Mesmo de julho. Daqui a pouco já tem, mas sábado não dá não. Olha, deixa eu te contar. Semana que vem a gente vai pegar a falta na segunda e na sexta, em virtude de uma folguinha que foi dada pelo meu amigo Márcio Vidas. Lins hoje, né? Bom dia para ele. Que hoje pôde acordar mais tarde, mas semana que vem sou eu, deixa. Ele está pelos interiores do estado aí. E a gente volta em breve aí no início de agosto, contando mais sobre o esporte parense e tomara que melhor aí na Série C do Campeonato Brasileiro e na D também. Valeu. Tchau, gente. Valeu, Abner. Bom fim de semana.